Nesse vídeo eu vou falar sobre a forma mais eficaz de expulsar o inimigo. Não é lutando contra ele, mas é aprendendo a desligá-lo. Você já ouviu essa frase, essa expressão, desligando o inimigo? Então é essa consciência que o Senhor quer trazer para você. Todo filho da luz precisa aprender como desligar o inimigo. O meu nome é Vanilza Santana, eu e o meu esposo, o apóstolo Yuri, criamos a série profética Desligando o Inimigo. São 4 e-books que traz o passo a passo para você entrar nessa jornada de autolibertação. E nesse vídeo nós vamos conversar um pouco sobre esse tema que para algumas pessoas é um tema novo, mas é um tema que vai te elevar de nível espiritual. É um tema que vai te levar para a consciência do reino. Queridos, o filho, ele precisa entender que ele já tem tudo o que ele precisa. Um filho herdeiro do reino de um pai poderoso, ele carrega uma luz. Então todo filho que sabe quem é, sabe o que tem, ele usa a sua riqueza, ele usa a sua herança. E qual é a maior herança de um filho de Deus? É a nossa luz. É a tua luz, você tem uma luz dentro de você. E o meu papel aqui é ativar essa luz. É ativar o teu espírito. Para quê? Para você deixar essa luz brilhar. Como? Desligando o inimigo. Você já fez um teste? Vai lá num quarto escuro em algum momento e aperta o interruptor. E veja se a luz acende. Você deve estar falando, ai, que coisa mais óbvia. Claro que eu já fiz isso. Só que tem uma coisa que talvez você não tenha pensado. Você precisou gritar com a luz? Você precisou expulsar... Gritar com a luz, não. Você precisou gritar com as trevas? Você precisou expulsar as trevas? É lógico que não. Você chegou lá como uma pessoa que sabe que tem energia na tua casa, você tá com as contas em dias e você vai lá no interruptor e acende a luz do quarto escuro. Você não precisou usar esforço físico, você não precisou travar batalha com as trevas, com aquela escuridão. Você usou o teu recurso, você usou a tua energia, você usou aquilo que estava à sua disposição. E é essa realidade espiritual que o Senhor quer trazer para você. O Espírito Santo, ele quer ativar a tua luz. Você já tem um manancial de luz. Você já tem uma fonte. Você só precisa abrir a tua mente e enxergar esse manancial que está dentro de você. Amém? Oh, meu Deus do céu, você pode dar um glória a Deus aí. Você pode participar desse vídeo comigo aqui. Comente, coloque aí, sim, eu sou filho da luz, eu sou filha da luz e eu quero aprender a desligar o inimigo. Faz essa ativação aqui, eu quero ver, eu vou ficar tão feliz de ver o seu comentário. Aleluia. Então vamos lá, queridos. Primeira coisa, a gente precisa entender para desligar o inimigo. Nós precisamos acender a nossa luz. Isso precisa de uma ativação e você acabou de ser ativado nessa luz. Segundo, você precisa entender que o inimigo de nossas almas, eles cumprem sim um papel, eles existem, mas eles não têm autoridade, eles não têm, vamos dizer assim, autonomia,
Eles não podem te controlar se você não permitir. Você precisa entender isso. Você precisa entender que o inimigo já foi vencido. O inimigo já foi derrotado. Isso eu acredito que você já sabe, né? A palavra do Senhor, ele traz muitas referências sobre a derrota de Satanás. Quando o apóstolo Paulo, ele fala sobre os principados e potestades. Ele está falando do quê? Ele está falando de forças espirituais, ele está falando de autoridades espirituais que influenciam. Os principados, eles são espíritos, energias ou forças que têm autoridade sobre regiões, tá? Isso tudo é na atmosfera, na espiritualidade, na dimensão espiritual. Esses principados também chamados de potestade. As potestades são, vamos dizer assim, como se fosse a capacidade deles, tá bom? Principados são espíritos que alcançaram uma autoridade espiritual. Mas a potestade é o poder, a capacidade que esses espíritos têm de dominar, de influenciar uma região. Por exemplo, uma pessoa presa na escassez, presa no medo ou na dúvida, ela não sabe, ela não percebe que ela pode estar sendo influenciada por um inimigo ou pelo sistema. Tem um sistema que procura influenciar no medo, na pobreza e na dúvida, tá? E como que esses principados e essas potestades atuam aqui? Você precisa entender isso, gente. Você precisa entender que essas forças espirituais malignas, elas atuam. Eu até fiz uma anotação aqui para eu não perder essa frase. Só um momento, deixa eu ver onde que eu coloquei aqui. Esses espíritos e energias malignas, elas controlam uma mentalidade. Elas atuam na mente das pessoas. É isso que é espiritual. O que é espiritual? É mente, é energia, é pensamento. Então esses principados e potestades atuam nas mentalidades, culturas, crenças ou padrões de comportamentos. Quando você entender como que os principados e potestades atuam, aqui você vai começar a aprender a desligar o inimigo. Então elas controlam a mente. Como? Lançando medo, lançando dúvida, tá? A pessoa vai recebendo essas energias do medo e ela vai adquirindo um comportamento. É como se o comportamento dessa pessoa fosse controlado por esses principados e potestades, por esses espíritos malignos que dominam uma região. Tá entendendo? Um grupo de pessoas, um grupo de mentalidades. E como que eles fazem isso? Quando nós inconscientemente deixamos essa crença, os padrões nos dominar. Agora vamos falar um pouco sobre culturas. A religião é uma cultura. Você sabia disso? É uma cultura. E toda cultura tem crenças, tá? E as crenças moldam os nossos comportamentos. Então,
aqui está o domínio dos principados e potestades, é sorrateiramente. Elas estão atuando aqui em cima, na mentalidade. Então a gente precisa aprender, entender que eu não posso ser dominada pelas emoções. Eu não posso comprar o medo. Eu não posso alimentar a dúvida. Eu não posso viver na crença da escassez. Quantas pessoas cristãs acham que elas não devem, né, vamos dizer assim, subir de nível financeiro, que elas não devem adquirir riquezas, porque ela está esperando o arrebatamento, ela está esperando ir para o céu, porque o reino de Deus, né, não é dinheiro. O reino de Deus é só você viver da espiritualidade. Então, queridos, as crenças errôneas é uma forma dos principados atuarem. Toda crença errônea é uma forma aonde o inimigo atua. Agora, o que a gente precisa fazer? Não é expulsar esse inimigo. É você aprender a desligar esse inimigo. Então, pensa aqui comigo. Sempre tem um fio que conecta a energia, tá? Seja uma energia boa ou uma energia ruim, tem um fio, tem um condutor dessa energia. Se nós cortarmos o fio, essa energia não tem acesso. Então a gente corta, a gente desliga, tá? Então agora, como desligar a energia do medo aonde fomos influenciados por muitos anos? A maioria das pessoas que sofrem com síndrome do pânico, com problemas emocionais graves, depressão e outras doenças emocionais ou mentais, elas desde pequenas foram influenciadas por principados e potestades que atuam nessa área. Foram influenciados pelo medo e não conseguiu ressignificar, não conseguiu limpar essa emoção negativa e foi crescendo, alimentando essa energia negativa, alimentando as trevas. É como se a pessoa, ela construísse um inimigo dentro dela. O inimigo lançou a semente e ela não fez nada com aquilo. Queridos, a palavra de Deus, ela nos diz assim, que o amor lança fora todo o medo. Olha só, essa palavra é uma luz. Essa palavra é uma luz que você usa como uma ferramenta, tá? Para desligar o medo. Então, se você foi acometido pelo medo durante muitos anos, se você tem um trauma, tem medo de ficar sozinho, medo de ficar sozinha, medo da falta do dinheiro, medo da solidão, medo do abandono, não importa que tipo de medo que é. Esse medo é uma ligação com o inimigo. Você acaba conectado com esses principados e potestades. Enquanto você não ressignificar, não entender o desligamento, não entender a limpeza do coração, você continua conectado com essas energias e forças espirituais das trevas. E o expulsar não vai resolver o teu problema. Então a forma mais eficaz
não é expulsar o inimigo, não é lutar contra ele, é aprender como limpar, como desligar, como gerenciar as emoções. E daí a gente vai precisar conversar com o medo, conversar com as emoções. Você está entendendo até aqui? Então, queridos, alguns passos para você começar a entender esse processo do desligando o inimigo, que é, na verdade, uma verdadeira libertação. E eu chamo isso de autolibertação. É quando você desenvolve a libertação espiritual e emocional. Então, desligar o inimigo tem a ver com você aprender a gerenciar as emoções antes que o inimigo governe. Nós precisamos entender e desconstruir a guerra com o inimigo. Isso é muito importante e eu falo sobre isso no e-book Desligando o Inimigo. Você fazendo isso, aprendendo a gerenciar suas emoções, aprendendo a desconstruir a guerra com o inimigo, você vai fazer, sabe o quê? Você vai levar os negócios do inimigo à falência. Você vai começar, de fato, a fazer aquilo que Jesus veio fazer. Jesus já venceu o inimigo. Agora nós precisamos vencer o inimigo na nossa mente, no nosso coração, na nossa vida, porque já está feito. Amém? Você recebe essa palavra, você aceita entrar para essa jornada de autolibertação, você aceita entrar para esse caminho, né, da luz. E eu convido você a adquirir o e-book Desligando o Inimigo. Eu vou deixar aqui abaixo desse vídeo, tá? Eu coloquei um preço simbólico para você não colocar desculpas. O primeiro e-book está por apenas R$19,99. Aí tem os outros e-books, tá? Tem também Desligando o Inimigo nas Finanças, Desligando o Inimigo nos Sonhos e tem a oração que desliga o inimigo. Então fica ligadinho aqui no canal, se inscreva, tá? Deixa tudo certinho aí para você receber as notificações de cada vídeo, shorts, tá? E dê uma olhada na série profética de libertação, Desligando o Inimigo, e você vai ver. Oh, meu Deus do céu, você vai para um alto nível. Eu já estou vendo você num outro nível, um nível elevado. Você quer? Então me deixe saber aqui, você que está aí comigo nessa jornada aí, para eu fazer um comentário, liberar uma oração, uma palavra profética para você. Shalom, shalom! Fui! E até o próximo vídeo.